Olá amigos, domingão, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 12 ao dia 16 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te peço para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Mas lembre-se de explorar ao máximo o conteúdo existente, principalmente o de aprendizado. Vamos então aqui para essa análise que é o radar da semana, falar sobre Ibovespa, dólar futuro, Petrobras, Vale, aí vem TASA 4, BBDC 4, ITSA 4, CSAN3, POSI 3, BRFS 3, LRN 3, MGLU 3, SBFG 3, BRDT 3, BID 11, Movi 3 e NTCO 3. Começando então, vou falar do Ibovespa, mas antes de abordar aqui o Ibov, vamos para a nossa vinheta e durante a vinheta você já pode clicar aí no like, dar um joinha. Agradeço demais aí a sua valiosa audiência. Começando então aqui pelo Ibov, gráfico semanal, terminou a semana com queda de 1,72%, um movimento aqui de baixo que continua, lembrando, continua dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Correção do Fibonacci do Ibov em cima de um topo anterior e em cima da média móvel de 3 períodos, e aplicando aqui o Fibonacci no último movimento de subida, podemos ver que o Ibov basicamente testou ali os 50% de retração. A mínima da semana foi 124.310. A retração de 50% de tudo que subiu, 124.225. O que chama atenção é essa questão do... Aqui a gente ter tido 5 semanas para cima aqui de um movimento de alta. Na sexta semana já fez ali um candle que começa uma correção. E vão 5 semanas aqui para baixo, que até agora só perdeu a mínima dessa grande semana. Então está mais fraco para cair por enquanto. Tem um sinal de alta? Ainda não. Mas tivemos ali, pegar aqui o EWZ. Se eu pegar o gráfico diário aqui, dá para ver a indefinição entre as médias. Está aqui enrolado entre as médias. Agora se eu pego o EWZ, o que aconteceu? Que é o ETF negociado lá na Bolsa Americana que espelha, vamos dizer assim, o Ibovespa. Terminou a sexta-feira, que a gente estava numa bolsa fechada, feriado em São Paulo, a gente teve aqui uma alta boa de 1,3% na sexta-feira. Então é algo positivo, traz uma expectativa de poder ter um movimento de subida, e no gráfico semanal lá terminou ainda com essa formação que pode trazer aí um sinal de fundo em cima de uma zona de suporte. É o que a gente tem aqui no nosso Ibov. Ibov testando um topo anterior, esse topo aqui anterior. Então, o sinal principal para essa próxima semana em termos de expectativa de subida virá através do Ibovespa superando ali os 127.632. Seguindo para o dólar, tivemos uma semana muito boa no dólar, alta de 3,92%, muito boa no sentido de alta, muito forte. E confirmando aquela semana que a gente já tinha comentado aqui, que trabalhou com uma expectativa maior de subida para essa semana por conta da reversão de um topo do gráfico diário que eu tinha comentado aqui na última radar da semana. Ou seja, terminou a semana gerando um sinal contrário, revertendo um topo descendente, vindo para cima de zona de resistência, que antigamente era suporte, média móvel, mais ali fundo anterior, e aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. Dava para esperar esse movimento relevante para cima? Não, mas a gente chegou a destacar alguns pontos importantes em termos de retração do Fibonacci, e esse retorno aqui no gráfico semanal para cima, pegando aqui uma retração de 61,8%, voltou para cima que era uma região ali na faixa dos 5.200, só tirar aqui a questão do ajuste, 5.189, que era um patamar que a gente já tinha citado. Fechamento acima desse patamar aumenta a chance de poder ter algo para cima, não necessariamente nessa semana. E aí, olhando para o dólar no mensal, o dólar está meio que encaixotado. Encaixotado tem topo aqui, níveis de preço que foram testados, aqui e esse aqui. E olhando para os movimentos, está meio que encaixando. 3 aqui para cima, 3 para cima, 3 para baixo, aqui foram 2, aqui foram 3.
Então a questão do tempo dos movimentos está encaixando e a forma como começou esse candle aqui, esse mês já superando a máxima do mês anterior, tem um desafio até o fechamento desse mês de ficar acima da média e desse fundo anterior ali na faixa de 5,189. Então é um ponto importante para o dólar. Mas olhando para o gráfico diário, dá para ver um movimento longo para cima que cria-se uma expectativa de poder ter alguma correção no decorrer dessa próxima semana. Mas quando um movimento desse forte, superando topos anteriores, passando direto para cima de alguns níveis importantes de resistência, isso aumenta a probabilidade de depois que tiver a chance é maior. Com o que temos aqui, a chance é maior de quê? Após uma correção de se ter algo ainda para cima dessa máxima que o dólar fez aqui. Pode não ser nessa próxima semana, mas a tendência é que seja nas próximas semanas. O que aborta isso é a gente ter quedas muito acentuadas aqui, pregões muito fortes de queda, e você vai reduzindo essa expectativa do preço de voltar e superar essa máxima. Mas enquanto não tiver nada contrário, não tiver uma nova informação, a expectativa é um pouco mais positiva para o dólar de se ter algo mais para cima, de poder vir a testar uma região aí no curto a médio prazo na faixa dos 5,364, essa máxima aqui 5,379. Inclusive com fechamento aqui para cima das médias, só tem 2 candles do movimento no gráfico semanal e a tendência seria ter mais, 3 ou mais candles. Então por esse motivo, dólar com viés de alta nesse momento, apesar de você não visualizar ainda um pivô de alta no gráfico diário, mas para mim o viés aqui é de alta, tem um movimento já declarado aqui no gráfico semanal de subida. E isso traz uma expectativa mais positiva para também o curto a médio prazo. Curto prazo principalmente. Tá? A tendência do semanal não foi alterada ainda, que é a tendência de baixa, mas criando sinais para a mudança dessa tendência. Seguindo agora, vamos para as ações. A PTR4 terminou aí a semana mal, com queda de 5,8%, arredondando. Perdeu essa mínima aqui. E mesmo que ela tenha uma semana positiva, ainda para mim não encaixaria de cara uma compra já em Petro na questão de gráfico semanal, querendo fazer uma operação de position trade. Teria que ter mais semanas ou de lado ou vindo aqui um pouquinho mais para baixo para abrir uma compra de fundo ascendente. E nessa análise eu vou demonstrar o que para mim seria, vamos dizer assim, suficiente para abrir uma compra assim que eu acabei de desenhar, ou seja, de ter algo assim e depois abrir essa compra. Vou mostrar alguns ativos aqui nessa análise. Então Petro, nesse momento não abriria compra, a única forma de abrir compra aqui seria contra a tendência de alta no semanal, mas está no início de uma correção. E que esse início de correção no gráfico semanal trouxe uma mudança de tendência do diário, que significa dizer no curto prazo. Então se eu quero abrir uma compra no curto prazo, de swing trade, no gráfico diário, curtíssimo a curto prazo, que é de swing trade, querendo ficar de 3 a 10 pregões posicionados no ativo, teria que operar contra a tendência, com risco maior, e uma das formas, superação da máxima desse pregão. Aí o stop ficaria aqui, tentando pegar um movimento para cima, sabendo que vai ter resistência ali por volta dos 28,05, depois a média móvel exponencial de 3 períodos 28,51 e na sequência a mínima do fundo anterior 28,67, que são os níveis mais próximos de resistência em conjunto aqui com a média vai descendo gradativamente. Indo agora para Vale 3, semana estável, mais uma semana estável, mas está dando um movimento de subida, ou seja, candles ascendentes, máxima e mínima superiores do que no anterior. Então, nesse caso, segue com seu viés de alta, o gráfico diário veio aqui, está se sustentando em cima da média, então a Vale é a mesma coisa. Se ficar um pouquinho igual a Petro lá no semanal, se ficar um pouquinho mais de tempo aqui, assim, possibilidade de compra. Se vier aqui já supera essa máxima, ainda não entraria comprando. Se você ficar aqui enrolado um pouquinho e depois gerar o pivô de alta, beleza. Aí buscaria compra na Vale 3 de Swing Trade. Indo agora para os ativos que eu cheguei aqui a comentar, né? TASA 4, olhando para o semanal. TASA 4 é aquele ativo que já gerou sinal de alta na semana passada, confirmou nessa semana superando 2 topos, então criou um viés de alta. Compra de rompimento até se encaixaria aqui, tá? No segundo para o terceiro candle do movimento, para buscar a entrada com stop aqui abaixo dessa mínima, falando de position trade, e ficar aí posicionado ali mais umas 3 a 8 semanas, como já tem algumas semanas aqui subindo. É uma alternativa, não exigiria tanto para cima em termos de relação risco-retorno. Ou seja, se entrou comprando, botou o stop aqui embaixo, abaixo do gap, uma vez e meia já seria, na minha opinião, suficiente em termos de relação risco-retorno. O que é uma vez e meia? Se o seu stop é de 5%, você colocando uma vez e meia, você pega o seu valor de entrada e projeta 7,5%. Lembrando que esse valor de 5% é só para facilitar a questão do cálculo. Ou se for 10% seu stop,
Então o seu objetivo seria de 15%, relação risco-retorno de 1 para 1,5. Depois de TASA 4, BBDC 4, que indo na linha que eu comentei lá na Petro, de se ter mais alguns candles, opa, a Petro gerou esse candle aqui, se tiver mais alguns candles aqui, depois gerar a sinalização de alta, dá para buscar a compra pelo semanal, que é o caso de BBDC 4, fechou inclusive abaixo da média. Tem um sinal de topo, assim como o Ibovespa tem um sinal de topo no mensal, mas está num nível ali de suporte que eu considero importante, por volta, está abaixo agora, 24,59, mas essa região de fundo aqui anterior é uma região importante para ser avaliada em conjunto com o topo aqui anterior. Se ocorrer nessa próxima semana a superação da máxima dessa semana, é uma alternativa de abrir uma compra em cima de um nível de suporte, stop ficando aqui embaixo, operação de position trade ficando posicionado, querendo ficar posicionado de 3 a 10 semanas em BBDC4, até mais aqui do que 3, eu diria 4 a 10 semanas posicionado em cima de Bradesco. O próximo ativo também para falar de gráfico semanal é algo semelhante, só que não chegou a fechar abaixo da média, é a Itaúsa. Um movimento bem relevante para cima, para em cima da zona de resistência, gera o processo de correção, expande, corrige e pode gerar um novo movimento de expansão, que pode voltar para cá. Quando eu falo que pode, assim, é que não é certeza que vai voltar, mas a gente só tem que definir assim, isso vai me gerar uma entrada ou não vai. Se vai dar certo ou não, não saberemos. Tentando atuar a favor, preferencialmente, da probabilidade, o que é mais provável. E se o mais provável não acontecer ou nossa leitura estiver errada, a gente vai lá, aciona o stop da operação, que tem a gestão de risco, que é muito importante. Então entrou comprando nessa superação de máximo, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida, no mínimo para essa região aí de resistência mais relevante de 11,90 até os R$12. Aí depois os pontos mais altos é 12,21 e 12,32. Próximo ativo, Cosan, CSAN3. Deixa eu só voltar com a questão do ajuste também, na questão de tá dentro de uma tendência de alta, volta, faz correção, essa correção bate no nível de topo anterior, é um suporte em conjunto com a média, deixa aqui uma sombra inferior que representa uma perda de força na queda. E se conseguir quebrar essa sequência aqui de máximas descendentes, traz a chance de abrir uma compra pelo semanal, da mesma forma, tentando colocar o stop para baixo da média, melhor ainda, mais nível de suporte, e tentando pegar aí um movimento de alta no ativo pelo gráfico semanal, 3 para 10 semanas. POSI 3, também pelo gráfico semanal, movimento longo para cima, deu uma pequena corrigida, ainda foi um pouco mais para cima, agora sim uma corrigida maior, chegando na média, superação da máxima desse candle também é alternativa de compra de position trade, tentando pegar algo para cima, também por um prazo de 3 a 10 semanas. Então ativo em tendência de alta não só do gráfico diário, mas também gráfico mensal, de curto para médio, de médio para longo prazo. BRFS3, o cenário gráfico de BRFS3 no mensal ainda é mais desafiador, mas o gráfico semanal, depois de uma pancada dessa para cima, faz uma correção bem feita, no sentido de candles ali corrigindo, volta para cima da média. Mínima desse candle praticamente próxima ali de um topo anterior. Superação da máxima dessa última semana, 27,02, é uma possibilidade de entrada, 27,03, aí o stop ficando para baixo da mínima em 25,79, por exemplo, para tentar pegar mais semanas aqui para cima, de 4 para cima semanas aí tentando ficar posicionado no papel. Lógico, enquanto não bater no stop ou no objetivo da operação, fazendo uma projeção aí de, por exemplo, de 1 para 2, relação risco-retorno. Depois aqui de Brasil Foods, eu vou falar agora de Lojas Renner. Lojas Renner é o cenário no sentido de mensal ali, mais difícil na questão da lateralização. Está em cima da média, perdeu a mínima no mês anterior, o Ibov também fez isso. Mas olhando para o semanal aqui, ó, olhando para o semanal aqui, deixa eu só dar um zoom aqui, pronto. Essa zona de resistência, então aqui tem uma zona de resistência. Se entra comprando aqui essa correção desse movimento de subida, é um fundo ascendente, beleza, está em tendência de alta, que se eu pegar aqui os movimentos, movimento de subida aqui, tendência de alta, volta, só que não consegue se sustentar acima dessa zona de resistência aqui importante, ó. Volta bem para baixo. Então essa zona de resistência importante pode ser um ponto de entrave, de o preço não evoluir. Mas de qualquer forma, se entrou comprando esse ativo aqui, um dos stops mais bem posicionado abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento para cima. Essa distância aqui, ela fica ali
praticamente numa relação risco-retorno de 1 para 1 em cima da zona de resistência importante. E começa ali na casa, principalmente aqui vai aqui 46,84, aqui 46, 47, 44, enfim, começa dessa região aqui. Fala assim, qual o ponto que foi mais testado? É por aqui assim, ó. De 46,80 para cima é a zona principal de resistência, indo até ali um patamar mais relevante de R$ 48,00. Então é o desafio principal desse papel, mas é uma alternativa de se for comprar fundo ascendente, depois de um movimento claro aí de queda, e em cima da média, essa é a alternativa, a superação dos 44,88. Agora vamos para o gráfico diário, falando dos ativos um pouco mais, olhando para o gráfico diário. MGLU3, eu vou jogar o semanal do lado de cá. MGLU3, o ativo tem aqui uma superação de máximas dos topos anteriores, girou uma retomada da tendência de alta com essa sinalização e um candle ali lateral entre a máxima e a mínima do que no anterior. Isso foi na quinta-feira. Mas ainda ali permanecendo em cima desse nível de resistência. O fato é, se romper essa máxima aqui, reforça a chance de subida. Então, para quem já está comprado, pode trabalhar com stop aqui abaixo dessa mínima. Para quem for abrir compra, uma das alternativas é a superação dessa máxima, o stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar uma vez e meia esse tamanho de stop, que é um stop razoavelmente grande. Então essa seria a alternativa em cima de MGLU3, mas com viés de alta nesse momento. SBFG3 é uma operação que a gente já tem em aberto. Então ela está aqui bem, tá? Fechou o pregão aí com uma alta boa de 1,6%, o último pregão de quinta-feira. Então, o ativo que nós temos aí uma posição em aberto nele, e com essa sinalização ela gerou um sinal agora de alta, que pode também romper tudo para cima. Enfim, para quem está de fora é uma alternativa também de compra de swing trade. E pode, inclusive, usar a nossa questão do stop da operação, onde a gente posicionou o stop, pode usar também isso aqui, ou colocar para baixo da média móvel 3 períodos, enfim. Dá para se trabalhar com stop aí abaixo de algum suporte, que ela está batendo em cima do suporte, gerou um sinal de alta chamado de engolfo de alta no gráfico diário. Depois de SBFG3, vou falar de BRDT3. A ação fez um bom movimento de alta, rompeu tudo para cima e fez aqui agora o chamado pullback, o retorno do preço em cima dos topos anteriores. Então é uma alternativa de entrada. Lógico que se abrir com gap de alta na segunda-feira, se abrir amanhã com um gap de alta, fica mais difícil aí essa entrada, porque você fica uma entrada muito próxima do topo. Mas se abrir aqui só superando os 28,73, possibilidade de compra, stop ficando em R$ 27,74, abaixo da mínima, pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje. De hoje não, né? De quinta-feira. Então, mais uma opção. A ação está alinhada para cima, gráfico semanal, mensal e diário. BID11, que está também dentro de um processo de correção depois de uma bela estilingada para cima que rompeu os topos aqui anteriores, e podendo trazer oportunidade de compra aí nos próximos pregões em termos de fundo ascendente no gráfico diário. A entrada vai ficar muito próximo do topo, esse é o ponto mais chato em termos de relação risco-retorno. Se tiver algo mais para baixo, melhor ainda, se tiver mais tempo, mas pode fazer o quê? Eu entrei comprando aqui e ela disparou, que aí se tiver muito forte. Aí você ficou de fora e ela perdeu essa... Mas aí você resolveu entrar e ela, em vez de fazer isso aqui, ela veio um pouquinho mais para baixo. Ela perde aqui essa mínima e depois gera outro sinal de alta. Ainda tende a ser válido uma nova entrada no papel. Só naquela questão de que não significa dizer que vai dar certo a operação, mas é um cenário favorável para a entrada. Move 3 está em cima de uma zona de resistência importante, gera um candle de indefinição pelo gráfico semanal e está no processo de correção. Como está em cima no patamar relevante de resistência, qual seria a alternativa de entrada aqui? Para mim, a mais positiva, a mais interessante seria algo assim que eu estou desenhando. Ter aqui mais uns 2 candles, pelo menos, se aproxima o testa média e gera um sinal de alta na sequência, por estar na zona de resistência importante ali do gráfico semanal, na faixa ali dos R$ 20,73. Depois de Move 3, NTCO3, outro ativo que, se olharmos aqui para o gráfico semanal, também está alinhado para cima, fez um candle um pouco mais de indefinição, mas ainda em alto 0,97. É algo até parecido, tá? De ter mais uns 2 candles, chamaria mais atenção fazer essa entrada. Qual seria a forma mais agressiva de compra, tanto na Move 3 como na NTCO3, se o candle já vier aqui e romper essa máxima aqui?
E o stop ficaria aqui embaixo, um stop menos bem posicionado. Pode colocar o stop também pela volatilidade do ativo, que é algo mais simples de se fazer. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Desejo a você uma ótima semana, uma excelente semana de bons negócios e que a bolsa replique ali o que aconteceu comece a semana replicando o que aconteceu lá na sexta-feira, enquanto estávamos fechados na bolsa americana, que foi uma boa alta na sexta-feira. É isso. Um grande abraço e até mais.